Olá, amigos da TV Legislativa, nós estamos iniciando mais um TVL Comunidade, aqui pelo seu canal 19 e também 14 da NET e também através das redes sociais da Câmara de Vereadores. No programa de hoje vamos tratar sobre autismo. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios da TVL a Juliane Santa Maria, que é presidente do Grupo de Apoio Educacional ao Autismo. Um prazer tê-la conosco. O prazer é meu, é sempre uma alegria essas oportunidades que surgem para a gente poder falar sobre autismo. Então, bem o básico, o que é o autismo? Então, autismo é uma questão neurológica, né? É importante que se diga, não é condicionada pelo ambiente. Então, mas o que mais costuma afetar é a questão sensorial. É isso que mais dificulta o dia a dia deles. E me diz uma coisa, existem graus diferentes de autismo? Como é que é? Então, é complicado a gente falar em graus, porque dentro a pessoa tem mais de uma questão ali que pode estar alterada, digamos assim. Quando a gente fala da parte cognitiva, que é uma das coisas que são comprometidas no autismo, então assim, às vezes ele pode ter uma facilidade em falar, mas não em comunicar. Ele pode ter uma questão social um pouquinho mais comprometida. Então assim, existe sim essa classificação em leve, moderado e severo, que tem mais a ver com a questão da funcionalidade de cada um, do grau de independência, digamos assim, de cada um. Hoje é mais dividido dessa maneira. Por quê? Eu não sei se é impressão minha, mas a gente percebe que a cada dia que passa aparecem mais casos. Isso deve-se à divulgação, deve-se aos exames que estão mais apurados, ou não, é só uma impressão minha? Quantos casos nós temos no nosso país? Então, hoje, uma estimativa da Organização Mundial da Saúde são de cerca de 2 milhões de autistas no país, né? Nós importamos os dados relacionados ao autismo com relação a estatísticas dos Estados Unidos. E lá existe o CDC, que controla e regulamenta, né, as pesquisas sobre doenças e tudo mais. E lá eles falam em 1 para 59. Né? Então, assim, seria um índice bem mais alto do que se trabalha aqui hoje no país. Só que, como eu falei, a gente pega esses dados, essas estimativas de fora e cruza com os dados do IBGE. Daí a gente tem uma ideia aproximada, né, da quantidade de casos. Só que a gente tem realmente essa questão do aumento de número de casos. Tem vários fatores que entram aí. Então, a gente tem a questão, sim, de se saber o que está se procurando. A gente já conhece melhor o autismo. Quando o Vitor teve... Eu tenho um filho, né, de 18 anos. Então, há 16 anos atrás, quando veio o diagnóstico, se sabia muito pouco. Até mesmo os pediatras, os médicos, tinham menos informação a respeito. Então, assim, o que acontece? Hoje se sabe sobre o assunto. Hoje uma mãe que tem algum acesso, às vezes, a alguma outra criança, ou informação mesmo na internet, consegue perceber e levar essa pessoa mais cedo. E também os casos mais leves estão sendo diagnosticados, né? Hoje tem muito adulto sendo diagnosticado de forma tardia. Apesar de que, mesmo, todos esses índices falam de crianças, não englobam os novos diagnósticos, por exemplo, de adultos. Assim. Nos últimos 10 anos que a gente ouviu falar de autismo de uma forma mais latente aqui no nosso país, você acredita, e você tem um filho autista, como você falou, tem 18 anos, você acredita que o país ainda não está muito organizado nesse sentido? Falta muita coisa, né? Existem várias questões que precisam ser trabalhadas, assim, inclusive atitudinais, né? A questão da inclusão é uma tecla que a gente bate muito. E, por exemplo, o Vitor agora com 18 anos, ele se formou no ensino médio ano passado, qual é o lugar dele agora? Né? O Vitor é não verbal, ele é considerado severo, a questão da comunicação ele não fala, então assim, a parte social, a questão da independência, então assim, qual é o lugar dele agora? Para onde ele vai, né? Então, assim, existe muito a se fazer. Uma das coisas que se precisa pensar, inclusive, é sobre as moradias assistidas, que é uma das coisas que a gente sempre fala desde o nosso, né, do nosso primeiro momento ali como grupo. Né? Então, é uma preocupação nossa.
Uhum. E me diz uma coisa, como é o diagnóstico, né? Como saber se o bebê é autista, não é autista? Como é que faz hoje? Olha, o laudo, só quem pode bater o martelo hoje, por lei, né, é ou um neuro, ou um neuropediatra, né, ou um psiquiatra, tá? É claro que existem profissionais que podem dar um suporte, podem fazer relatórios para endossar esse laudo, né? Uma fono, a própria professora de sala, existem profissionais que estão, até pela convivência, conseguem perceber e relatar esse tipo de atividade, mas o laudo oficial hoje é dado pelo médico, né? Neuropediatra ou psiquiatra, não é nem pelo pediatra, tem que ser um neuro ou um psiquiatra. E existem questões ali que são percebidas no dia a dia, né? Quando a criança tem um pouco mais de comprometimento, é fácil de perceber, ela não olha, ela não atende, às vezes quando é chamada, não quer muito, não faz muita questão de brincar com as outras crianças quando tem oportunidade, brinca com os brinquedos às vezes de uma forma um pouco diferente do que se costuma brincar. É muito comum a criança virar o carrinho para rodar as rodinhas ao invés de fazer aquela, né? Então, assim, tem algumas questões que a gente acaba percebendo quando aquilo está mais evidente no indivíduo, assim. Certo. E o que desencadeia o autismo? Tem as causas da doença? Pode se evitar? Não pode? Hoje não se sabe como evitar. Não existe um exame, né? Não existe um exame que você possa fazer ir lá e ter certeza, né? Com exceção do que a gente chama de autismos sindrômicos, né? Que são poucas as síndromes que têm o autismo como comorbidade, mas então não existe um exame de sangue que a pessoa possa ir lá fazer e saber se é autista ou não. Então tem que ser uma questão clínica mesmo, é analisada e tal. Então, assim, a gente, partindo disso, não se sabe, como a gente não sabe a causa, não tem como identificar, não se sabe direito a causa, só se sabe que é uma questão genética. Existem várias evidências, hoje tem vários projetos que estão estudando isso, inclusive um brasileiro nos Estados Unidos, o Miotri no TISMO, né, que é um laboratório. Eles estão trabalhando com a cura, eles estão buscando a cura. Não se chegou a isso ainda, né? Mas então a gente não tem como evitar, é uma questão genética e a pessoa já nasce autista. Então, o que nós pais devemos perceber na criança para procurar um profissional para adiantar, de repente, esse diagnóstico? Uma coisa que é muito importante, esses dias mesmo uma amiga me chamou no WhatsApp, né, para falar assim, olha, Ju, assim, a filha da minha amiga já está com tal idade, não está falando e tal, você acha que pode ser autismo? Eu falei assim, olha, eu não acho nada, o que eu sei é o seguinte, existem marcos do desenvolvimento que a gente fala, né, e o que aconteceu, por exemplo, o que pode acontecer às vezes, eles falam, não, a criança tem o tempo dela, pode ser que ela ainda vai falar e tal, o que a gente não pode mais fazer é deixar passar isso. Ela não atingiu um marco, existe um déficit ali. Não importa se é autista ou se não é. É alguma coisa que tem que ser trabalhada. Então, a indicação é que vá em busca desse estímulo para, sim, investigar alguma coisa a mais que precise. Mas a primeira coisa que eu digo é, por favor, procure um profissional e se informe sobre o assunto, né? Porque a fala geralmente é o que mais chama a atenção. Porque demora para falar? Não demora. Porque a questão da comunicação é comprometida, né? Certo. Então, assim, alguns falam, mas demoram. No caso do Vitor, por exemplo, ele não fala, ele não é verbal, ele usa alguns gestos e tal, e vocaliza agora pouquíssimas coisas. Certo. O atender também, eu acho, as pessoas olhar, sim, né? de chamar e não responder, né? Aquilo da gente falar, chamar pelo nome e a criança não se virar ou não dar aquela resposta. A questão de buscar dividir algo, por exemplo, a criança geralmente vê algo, acha bonito, ela quer mostrar para a mãe ou para a tia, para quem estiver cuidando, e a criança autista muitas vezes não tem isso, essa coisa de dividir aquilo, né? Essa interação que é a parte social, no caso. Certo. E como é a luta dos pais junto com as crianças? Como é que é esse trabalho que tem uma importância valiosíssima aí
na educação e no crescimento dos filhos. Eu quero falar sobre isso no próximo bloco, pode ser? É claro. Vamos a um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente retorna, falando hoje sobre autismo, aqui com a Juliane Santamaria. É um minuto só, a gente já volta. Hoje pode deixar que a conta é minha. Tá, mas você não vai dar nenhuma conferida? A Câmara de Vereadores de Blumenau tem um compromisso com a cidadania e sabe da importância de parar e conferir suas contas. No portal da Transparência, a Câmara disponibiliza informações sobre a gestão de seus recursos para a comunidade. É isso aí. Você tem toda a razão. Exerça sua cidadania. Fiscalize. Câmara de Vereadores. Independência e transparência cada vez mais perto de você. Nós estamos de volta aqui no TVL Comunidade. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Para você que não acompanhou o bloco passado, nós estamos falando hoje aqui no programa sobre autismo. Estamos recebendo aí a Juliane Santamaria. A Juliane Santamaria é presidente do Grupo de Apoio Educacional Autismo, que atua aqui na região de Blumenau. E eu falava no final do bloco passado, Juliane, sobre nós pais. Como nós temos que proceder, porque os pais têm um envolvimento e é fundamental aí esse apoio para o desenvolvimento da criança, não é mesmo? Com certeza. O envolvimento da família é crucial para um desenvolvimento, para que aquela pessoa possa ser tudo aquilo que ela pode ser, digamos assim, né? Então, é uma carga substancial que vem junto com o diagnóstico, porque o autista vai precisar de atendimentos multidisciplinares, né? Então, assim, vai precisar de uma fono, vai precisar de uma TO, uma terapeuta ocupacional, vai precisar de um psicopedagogo, talvez de um psicólogo, e isso demanda tempo, demanda estrutura, demanda dinheiro, e isso tudo às vezes é complicado, a logística disso às vezes não é muito fácil. Mas o mais importante de tudo isso, que eu digo sempre para as pessoas que a gente acaba conversando, é se informar a respeito. A família tem que se empoderar, digamos assim, ela tem que se empoderar com a informação, ela tem que saber daquilo que o médico está falando, para poder questionar e para poder perguntar, assim. Até porque hoje existem várias linhas de tratamento e de pensamento sobre autismo, e não cabe aqui a gente conversar sobre isso, mas é importante que a gente tenha consciência de cada uma delas para que possa fazer as melhores escolhas de acordo com aquela criança que está ali, que depende da gente para evoluir. Né? E existe um trabalho que é desenvolvido no mundo inteiro, né? É para se conhecer mais as crianças, não é mesmo? Sim. Esse trabalho que acontece no mundo inteiro de estudo da própria doença. Né? Sim, com certeza. Existem vários polos de pesquisa hoje no país. Como eu falei antes, nos Estados Unidos hoje é o que tem mais forte com Alison Mottry, né? Mas existem várias pesquisas no mundo todo relacionadas a isso. Algumas pesquisas acabam saindo e depois a gente acaba vendo que não era bem aquilo. Existem alguns mitos sobre autismo também, a questão das vacinas que causam autismo, não causam, hoje a gente sabe que não. Já se falou que a pessoa ficava autista porque faltava amor materno, hoje se sabe que não, isso já caiu por terra há muito tempo. Então, para isso tudo a gente tem que cuidar também, a informação é vital. Certo. E o filho, né? O meu filho pode se desenvolver normalmente? Como é que é essa luta dos pais aí no dia a dia dos filhos? Como você falou, depende do grau, né? Mas como é que é? Primeira coisa, a gente tem que rever esse nosso conceito de normal, né? Que esse é um conceito assim que eu espero que caia por terra nos próximos anos. Assim, a gente tem que pensar na potencialidade de ser humano para ser humano. Então, por exemplo, o Vitor hoje não tem essa questão, ele não é independente, mas como é que pode ser? Ele pode ter uma atividade laboral, ele pode melhorar a comunicação. A gente tem que pensar sempre naquela pessoa. O autismo é muito diverso, né?
Então, assim, pensar naquele indivíduo que está ali na nossa frente, o que pode ser melhorado, até onde. A questão da independência é o que a gente pode falar da questão da normalidade que seria, né? Então, quanto mais independente, mais normal, uma vida mais normal ele teria, digamos assim, por esse viés, né? Então, sim, a maioria deles vai conseguir ter uma vida relativamente independente e muitos deles podem ter uma vida até com uma independência muito superior a muitos de nós, né? Vai depender muito da questão do comprometimento de cada um, assim. Certo. E me diz uma coisa, você é presidente do Grupo de Apoio Educacional Autismos. O que é esse grupo? Como ele foi fundado? Com qual objetivo? Então, o Autismos é diferente das AMAs do nosso país, que fazem um trabalho incrível, inclusive a AMA aqui de Blumenau, da qual inclusive até já fiz parte, é um trabalho diferente. Nós pegamos, vimos o que precisava melhorar, né? O que estava faltando para essa conversa entre família, escola e aluno pudesse melhorar. Porque é uma das barreiras que a gente tem hoje com relação à inclusão é o ensino, né? A educação. E nós fomos em busca disso e nós percebemos que informação, é preciso informação para esses agentes educacionais, de uma forma mais geral. Então nós nos reunimos para um café e aí nasceu o Autismos. E nós resolvemos fazer formação continuada para agentes educacionais da rede pública e privada da região. E então nós montamos o primeiro ano, a gente sentou e pensou, o que é importante? A gente começou desde o básico. O que é autismo? O que fazer quando chega um aluno com autismo? O que fazer quando chega um filho com autismo na nossa vida, né? E por aí foi. Então a gente faz essas formações, nós já estamos no 3º ano, nós vamos iniciar nosso 3º módulo de formação. Esse ano nós vamos para as práticas e a gente já está tendo feedbacks incríveis, assim, com relação a isso, não só na escola, isso acaba refletindo no dia a dia em família, então isso pra gente é extremamente gratificante. E todo ano vocês realizam um seminário, né? O que vocês procuram abordar nesse seminário? Então, nós temos essas formações continuadas que são voltadas para agentes educacionais. Nós temos os eventos anuais, uma vez por ano a gente faz um evento grande, a gente tenta trazer pessoas que têm informações relevantes sobre autismo no país, né? Para poder, para a população em geral. Então, daí é aberto para pais, para qualquer profissional, qualquer pessoa que queira saber. Por que isso é importante? Porque sempre que a gente faz um evento maior, além de a gente levar informação, as pessoas comentam sobre isso. E a gente trabalha essa questão da inclusão na escola e é ali que a gente consegue atender a sociedade de uma maneira mais abrangente, falar sobre o assunto. Certo. As pessoas que estão nos acompanhando, como é que é o contato de vocês? Onde é que pode buscar mais informações sobre autismo? Então, nós temos o nosso site, que é www.autismos.com.br, onde lá nós temos um blog, nós temos sempre informações. Nós temos o nosso Instagram, né, que é Autismos Oficial, e o nosso Facebook, que é Grupo de Apoio Educacional Autismos. Então lá a gente está sempre entrando em contato, botando as novidades, informações sobre as nossas palestras, os nossos seminários anuais, inclusive feedbacks, textos incríveis de pessoas relevantes do assunto. Lá tem muita informação para quem tiver interesse. Tá certo. Juliane, muito obrigado pela sua presença aqui no programa e dizer que a TV Legislativa, como toda a Câmara de Vereadores, está à disposição desse trabalho que é desenvolvido pelo Grupo de Apoio Educacional Autismos. Pode contar com a gente sempre. Nós que agradecemos essa abertura e essa oportunidade. Tá Obrigada. Certo, sucesso. Falamos no TVL Comunidade de hoje sobre autismo. TVL Comunidade fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Voltaremos na semana que vem. Um abraço a todos. Até lá.